Fala, gente, aqui do canal da Nation. Hoje viemos com um conteúdo pouco diferente de treino, dieta, essas coisas muito voltado ao fitness, para falarmos de fisiculturismo, mais especificamente sobre a categoria biquíni. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Me chamo Maurício Bueno, trabalho exclusivamente com poses de fisiculturismo, critérios das categorias e etc. E hoje vamos falar da biquíni, o que um árbitro pede, como são as poses da biquíni, e para isso temos a nossa modelo, ex-atleta biquíni, Mari. Se apresente para eles, por favor. Oi, pessoal. Para quem já me conhece, meu nome é Mari Volkers. Competi até o final do ano passado na categoria biquíni. Então, tudo que eu conheço desse mundo é focado nessa categoria. Mas o que pede uma categoria biquíni? Biquíni são meninas com um corpo sem desproporção, mas também sem muito volume muscular. Como assim? Vamos dar de exemplo a wellness. A wellness pede um volume maior de membros inferiores do que membros superiores. Uma figure pede mais membros superiores que membros inferiores, isso falando das categorias femininas. Um men's physique também pede mais volume de membros superiores que inferiores. A biquíni não. É uma menina mais homogênea, tanto nas pernas quanto no tronco. E para isso, vamos mostrar as poses para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas Mari, conta, como era ser uma atleta da categoria biquíni? Vocês passavam fome, né? Passava fome. A maior parte do tempo eu falava que eram 365 dias passando fome, seja no período pré-contest, quanto também no período off, para justamente você não perder a linha. Até porque, para você depois competir, você não sofrer tanto com a diminuição da dieta, ou até com cardios muito extenuantes, assim, de mais de 1h30. O máximo que eu fiz foi 1h30 de cardio. Você subia no palco mais ou menos quantos quilos? A primeira vez que eu subi no palco, eu subi com 48,5. Você tem quanto de altura? 1,63. Quando eu vou competir, vai pra 1,62. Para vocês verem como é uma categoria de meninas menores em questão de volume muscular. Aí já no meu último campeonato, eu já subi com 53. Teve Então, um ganho considerável. de massa aí. E ainda assim, aí vai ficando mais sofrido, né? E querendo ou não, ela não pode começar 57, 58, senão ela vai sair, né, do padrão da categoria, que são meninas mais slim. Agora, vamos posar, dona? Vamos, saudades. A Mari vai se trocar, vai terminar de pôr o biquíni e a gente já volta com as poses da biquíni. Devidamente trajada, que na categoria biquíni pede salto e biquíni. Algumas categorias femininas não pedem, mas isso é um tema para outro vídeo. Vamos fazer as poses. Pela NPC, são apenas 2 poses na categoria biquíni, frente e costas. Mari, por favor, pose de frente. Gente, não existe um padrão específico, por exemplo, o pé precisa necessariamente estar nesse ângulo, o quadril precisa estar assim. Não, são dadas as características físicas da atleta, a gente encaixa a pose. Mas vamos dar uma introdução para eles. Fica totalmente de perfil, como se você não soubesse fazer a pose. Fica totalmente de lado, vira seu pé mais ou menos em 45 graus, ponta do pé direito e solta o peso no quadril. Depois, meninas, mantenham o seu quadril totalmente lateralizado e rotacionem a porção da sua torácica para a arbitragem, uma mão na cintura e a outra solta. A altura da mão vai depender das suas proporções físicas e também do seu volume muscular. Proporções estruturais, questões ósseas, e muscular, volume muscular. Atleta de costas, transição, tudo isso é avaliado, a arbitragem está vendo cada detalhe das suas poses, do momento que você entra à hora que você sai do palco. Pose de costas. Eu gosto de usar de exemplo calcanhares mais ou menos na largura dos ombros ou posteriores de ombro. Por que isso? Mari, por favor, afasta um pouco mais as suas pernas e vira mais a ponta dos pés para fora. Isso já é mais característico da wellness. Para quê? Para dar uma ilusão de maiores membros inferiores. Mas lembre que eu falei anteriormente, biquíni não tem desproporções. Pode juntar novamente. Aqui vai um detalhe muito importante para as meninas que posam tanto na wellness quanto na biquíni, mas especificamente na categoria biquíni agora. Fica, por favor, de lado, de perfil para a câmera. Faz a pose de costas como se fosse posar para a parede aqui. Nessa posição assim. Isso. Para que eu possa mostrar para eles. Muitas meninas, infelizmente, licença Mari, inclinam demais o tronco. E isso deixa a parte íntima muito exposta. E a arbitragem detesta isso. Tentem manter sempre o tronco mais ereto possível, pois a arbitragem vai avaliar todas as suas costas, cintura, ombros e vai esconder sua parte íntima. Pode ficar de frente novamente. Por que isso? A arbitragem odeia vulgarização do esporte. Então você, menina,
que está acostumado a inclinar demais para frente, não faça isso. Mas agora uma pergunta para você. Como é a emoção, qual que é o sentimento que passa? Já fez todo o trabalho, está bem sequinha, pronta para o palco, chegar ali e encarar a arbitragem? Olha, é um mix de emoções, porque foi realmente um trabalho muito longo, né, que você fez para chegar até ali e passa numa questão de segundos, né? Assim, depois que você sobe no palco, você faz suas poses, você já vai para lateral, porque tem as demais atletas. E passa assim, ao mesmo tempo que são segundos, parece que demora uma eternidade, porque passa um filme na sua cabeça de como foi toda a preparação. Então eu sempre fui muito focada, muito concentrada. Geralmente eu tô até séria, eu forço o sorriso para não ficar com aquela cara fechada para as fotos e para arbitragem. Mas eu vejo que assim, o importante é a concentração, não olhar para o lado, não se distrair com outro atleta, porque tem essa questão dos pontos. Às vezes uma atleta vai pousar de um lado e não do outro, com a perna um pouco mais aberta com as pontas dos pés do que o outro. É focar no seu, olhar para você e viver esse momento que passa muito rápido. Então você que é atleta biquíni e quer ter essa experiência, se preocupe também com as poses. Não é simplesmente treino e dieta, Não. isso vale muito. Conta muito. Não Mas adianta ali na você estar hora- com um físico justamente pronto, seco e não saber mostrar aquilo para os árbitros na hora do palco, né? Mostrar todo o trabalho que você fez, que você deu tão duro, por algum erro de pose, ou por, né, às vezes não ter um equilíbrio de salto, não estar acostumada, porque tem uma diferença treinar de tênis, as poses como treinar de salto, e também a questão do espelho, porque às vezes a gente está tão acostumado a treinar na frente do espelho, lá na hora no dia não tem espelho nenhum, você não vai conseguir se ver. Então você tem que estar seguro e confiante do que você está mostrando ali para a arbitragem e para o público que está acompanhando o campeonato. Eu já trabalhei com a Mari, eu conheço ela pessoalmente, ela treina e é muito dedicada, ou era, Eu agora ainda sou. Com tudo, fora com dos tudo. palcos, mas muito dedicada. Porém, já recebeu algum feedback referente a poses no começo ou não? Sempre, graças a Deus, sempre foi bem certinho. Com relação a poses, eu nunca tive nenhum apontamento, mas com relação a trabalhar físico, a lapidar, às vezes uma questão de dorsal, da gota, da condição do físico, tá um pouco mais sequinha, mais nesse sentido, mas com as poses, graças a Deus, eu sempre tive bons profissionais ao meu lado, como você, e sempre acertei nesse ponto. Como ela mencionou referente a condicionamento. Condicionamento na categoria biquíni não é extremo como se fosse uma Women's Physique, por exemplo. Também não é tão elevado quanto uma Wellness. É a linha tênue. Exatamente. Treinadores dessa categoria sofrem muito. Por quê? Eles precisam deixar a menina com um condicionamento no tronco, porém outro condicionamento em membros inferiores. Como que eu gosto de orientar alguns treinadores e atletas quando vêm perguntando para mim sobre o condicionamento da biquíni? Na pose de costas, por favor, faça a pose de costas. Claro, ela não está em época de competição, então não tem como a gente avaliar 100% isso, mas tomem cuidado com a divisão dos posteriores. Muitas atletas secam tanto que começa a dividir o posterior completo. A partir desse momento, você já está num condicionamento elevado para a categoria. Uma biquíni normalmente tem a divisão da gota, então o árbitro vai conseguir identificar a gota, vai saber que aqui está o posterior, aqui está o adutor, mas o posterior da atleta não chega a dividir. Por quê? Porque senão ela está num condicionamento elevado. Faça a pose de frente. Visto de frente, tome 2 cuidados. Claro, gente, depende da estrutura da pessoa, do nível de densidade, mas cuidado para não fibrar demais o vasto lateral, cuidado para não aparecer muitas fibras no glúteo nessa pose e precisa ter aquela leve divisão do abdômen. Não pode ter gomos muito evidentes, porque não é característico dessa categoria. Mas o risquinho na lateral e algumas fibras aparecendo no oblíquo já indicam um condicionamento ok para biquíni. Também divisão de ombro. Algumas meninas vêm com o ombro todo fibrado. Isso deixa a sua pose agressiva por mais que você encaixe ela correta, simplesmente por uma característica física. Bom, isso foi a biquíni. Não temos mais ela no palco. Quem sabe mais pra frente, torceremos para isso. Nunca dizemos nunca. Exato. Mas espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, hoje especificamente da biquíni. Mas fiquem espertos que já já vem mais conteúdos voltados a outras categorias. Bom, siga a página A Nation no Instagram, aqui no YouTube e divulgue esse conteúdo para todo mundo.